Ei, gente, mais uma semana e mais um episódio de Pode Inovar. E dessa vez a gente está com um convidado ilustre que veio lá de Contagem para poder compartilhar suas histórias e suas experiências, né, Tayane? Isso mesmo, um colega nosso de profissão que é também podcaster, além de inúmeras outras coisas. Então hoje a gente vai ter a oportunidade de aprender junto com vocês. Exatamente. Para além disso, das perguntas que interessam vocês, eu também vou fazer muitas perguntas pessoais, porque eu tenho muito a aprender com ele, porque eu já fiquei sabendo que ele é o cara. Mas deixa eu ouvir uma coisa aqui, ó. Deixe elas, que elas estão patrocinadas. Tá linda hoje, amiga? Obrigada, você também está belíssimo. Muito obrigado. Hoje você tá vestida de Dona Onça. Dona Onça. Dona Onça, perdão. Especialmente de Loja Ângela, nossa parceira. Tô com esse vestido fluido maravilhoso. E é o dia de look mais ousado, hein? Exatamente. Meu aqui no Pode Inovar. Mas está super elegante, com colo à mostra. E tá com a cor do inverno. Esse marrom tá super em alta. Super em alta. Essas tendências de cores de inverno, marrom, bege, cinza. Tem várias peças lá na loja e só dar uma passadinha no Instagram ou tomar um cafezinho com a Ângela lá presencialmente. Exatamente. Para quem não conhece, o Instagram da loja é @angelalojapl. Vamos deixar o link aqui na descrição. Vai lá, segue ela, fala que viu esse vestido maravilhoso aqui no nosso Instagram e bora para mais um episódio. Bora! Bom, hoje nós estamos tendo a honra de receber o Felipe Pedrosa. Ele é uma figura super importante na comunicação de Minas Gerais, né, Tayane? É isso mesmo, né? E o Felipe, aqui a gente vai chamá-lo de Pedrosa, que é como ele é mais conhecido, né? É nascido em Belo Horizonte, mas cresceu em Contagem, se não estou errada. Formou-se também, assim como eu, em comunicação social, né? Eu formada em jornalismo, estamos muito próximos. E ele é especializado em jornalismo cinematográfico. Fiquei sabendo que ele é um documentarista. Exatamente. O Felipe, gente, começou a sua carreira lá na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, mas ele também passou pela Band Minas, pelo jornal O Tempo e Super Notícia. Isso mesmo, em 2014 ele fundou o seu próprio negócio, a empresa que a gente conhece lá de Contagem, que é a Vapor Comunicação, e ele lançou também o blog Trem para Fazer, que depois virou um aplicativo de geolocalização cultural, é super interessante, ele vai contar aqui para vocês, e posteriormente virou o podcast Trem para Fazer. Exatamente. E o Felipe, gente, teve uma missão aí, várias missões que eu acho que qualquer taurino gostaria de ter, que foi jurado em concursos gastronômicos. Comida de boteco, Veja, Comer e Beber. E hoje ele tá aqui para poder contar toda a sua experiência e sua história. Seja muito bem-vindo, Felipe. Obrigado. Bem-vindo. É trem demais pra falar, né? É 3 dias mais ou menos falando aqui. A intro. Mais ou menos isso, gente. Obrigado. E não falamos de tudo, ainda sintetizamos. Obrigado pelo convite, um prazerão estar aqui com vocês, aqui no Pode Inovar, conhecendo aqui também as instalações que eu fiquei impressionado, muito massa aqui. É curioso, né, porque eu falo tanto da região metropolitana, mas me bateu até uma bad, assim, de não conhecer Pedro Leopoldo. Já vou me programar para dar umas circuladas por aqui. Pode Vai vir. ser um prazer, a gente pode te apresentar vários barzinhos legais pra gente tomar aquela gelada, eu acho que você vai adorar. É a terra de Chico Xavier, a terra do rodeio que tá chegando. Pois é, não, e o próprio rodeio, assim, né, já fui convidado várias vezes pra fazer presença mesmo, pra curtir, e nunca vim. Ó, você tá vendo? perdendo. Nossa Tá senhora, perdendo. esse trem tá errado, não tá? Tá muito. Uai, gente, como que a pessoa recebe um convite do Pedro Leopoldo Rodeio Show e não vem, Felipe? Pois é, eu também tô tentando entender isso até agora. Uai, vamos esquematizar pra você vir esse ano, uai. Vai ser bom, não vai? Esse ano nós vamos estar lá cobrindo o evento. É. E um spoiler pra vocês em spoiler. primeira mão. Aí, ó, eu acho que merece até um estúdio do Pode Inovar lá, hein? Não é? Pra fazer Claro. lá, hein? Uns flashes com os artistas, imaginem. A gente tá estruturando tudo aí, um spoiler em primeira mão, mas calma. Calma, vamos conversar sobre Felipe hoje. Ô Felipe, então me conta um pouquinho, você é formado em comunicação social. É isso aí, cara. Eu sou formado em jornalismo, estudei lá no
Centro Universitário Newton Paiva. Uhum. A Newton Paiva eu sei que existe, não sei se Uhum. o curso de jornalismo ainda existe lá, mas eu formei em 2011 e na sequência já migrei ali para o jornalismo cinematográfico, já fiz uma pós-graduação e sempre fui muito inquieto, né? Então, sempre estou estudando, sempre estou fazendo algum curso, algum workshop, que foi até o que nos conectou, né? Uhum. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu sempre fui muito inquieto. Eu nunca consegui ficar estagnado fazendo uma única coisa na minha vida, não. Então, eu sempre fui muito de estudar, e aí a minha formação é essa. Então, por exemplo, antes mesmo do jornalismo cinematográfico, né, dessa pós-graduação, eu fiz inúmeros cursos, né, aquelas oficinas da Mostra Cine BH, Mostra de Cinema de não sei onde. Uhum. Eu sempre circulei, assim, que eu acho que o conhecimento é a base de tudo, sabe? Mesmo que você não vá colocar algum conhecimento em prática, efetivamente dizendo, né, ele vai te agregar em qualquer função que você for exercer na vida, o que você aprendeu na sua trajetória, você vai colocar. Claro. Porque eu até brinco que é curioso, assim, porque eu vim antes, né, de ir para a faculdade e tudo Uhum. mais, eu vim de um lugar totalmente burocrático, né? Eu trabalhei, comecei como office boy, virei faturista, né, aquela coisa toda, e toda essa trajetória, além do conhecimento em si, ela também me serviu para eu ter certeza que não é o que eu queria para minha vida, entendeu? Assim, eu brinco, Você já estava designado para a área de comunicação. total, assim, não, e eu brinco, assim, que é meio com brincadeira, né, que na época eu falo assim, gente, eu tinha que fazer barba todo dia e usar roupa social. Então ali eu já tinha visto que aquilo não era para mim, entendeu? Uhum. Mas é claro que é todo um universo mais burocrático que realmente não me cabe, assim. Admiro, dependo dele, mas esse mundo burocratizado é um mundo que realmente não consegue eu não consigo me encaixar lá dentro. Uhum. Legal. E você tem toda uma cara de quem trabalha com comunicação, É né, Tatá? verdade. Acho que seria difícil te ver dentro de um terno e gravata sem ser no dia do seu casamento. Mas a barba também tem um estilo de professor de geografia, De professor de história. sociologia. Tô bem nesse universo, né? Aham. Aí, não, é até legal, assim, já começar, né, contar os causos da vida, né? Uhum. Eu acho que os causos da vida é muito legal, né? Claro. Que aí vocês falam assim, não consigo te ver dentro de um terno, né? E aí você citou a Band Minas, por exemplo. Eu era, na verdade, estagiário na Band Minas e aos poucos eu fui ganhando um espaço dentro de um programa ali que existia. Uhum. Na época o Ricardo Sapia, o jornalista, me deu essa oportunidade. E aí tinha uma pessoa que participava do programa, que era o Stanley Guzmán, que depois virou apresentador na TV Alterosa. E eu lembro direitinho, que eu ia com umas roupas bastante vacaiadas, tá? Pra Band. E eu lembro direitinho o dia que o Dr. Stanley me deu um terno de presente. Pra mim caber, né? Uhum. Pra me colocar ali dentro do terno, sabe? Assim, pra eu poder participar daquilo tudo, né? Daquele universo televisivo. E a primeira vez que você usou esse terno aí, como é que você se sentiu? Cara, então, é muito mais figurativo, né? Porque Uhum. eu já tinha usado terno outras vezes na minha vida e claro. tal. Mas, de fato, assim, esse universo, por exemplo, da televisão tradicional, Uhum. ele é muito encantador, ele é muito massa. Eu até acho que ele já foi muito mais enriquecedor do que é hoje. Uhum. Também, tudo que eu digo, tá? Com o máximo respeito a quem ainda faz Claro. televisão, quem ainda tá no mundo da televisão. Eu acho que a televisão, ela ainda é um veículo com um poder de alcance enorme. Eu até discuto muito isso com a galera mais jovem, que eu falo assim, quem tá em Belo Horizonte e nas 34 cidades que fazem divisa ali, né, que compõem a região metropolitana, às vezes a galera não tem a noção do poder que a televisão ainda exerce, Uhum. né? Mas você fugir um pouco desse circuito, você vê que a televisão ainda é um meio muito importante. Sim. Mas me encaixar dentro de tudo aquilo ali, sabe, assim, eu já percebia que não era muito a minha onda, sabe, de ter que usar esse terno todo dia, Ter de uma ter que... rotina, talvez, ali. sabe, assim, essa coisa de segurar a língua, né, Aham. assim, eu gosto muito do universo do podcast, porque você fala palavrão, Uhum. você fala uma coisa errada, você conjuga um verbo errado às vezes porque a gente é humano, Uhum. né, a gente fala o nosso mineirês,
E televisão, apesar de ter mudado e evoluído muito, a televisão, querendo ou não, ela ainda é um quadrado, né? Uhum. Olha, não, o seu sotaque tem que ser amenizado, né? O seu jeito de falar tem que ser contido, suas opiniões têm que ser policiadas, né? O seu visual tem que ser muito ponderado, né? Sim. Existem aí pessoas que fogem à regra? Existem. Claro. Existem apostas da própria televisão nesse mundo? Existem, Mas é mínimo, né? mas é mínimo. A televisão ainda continua sendo entregue, em sua grande maioria, pra galera mais tradicional, para as pessoas mais velhas, que vem aí com essa ideia de que a gente tá com o cabelinho alinhadinho, roupinha bonitinha, e que o diferente... Ah, então eu posso ir pra televisão. Pode não. De Ângela. Diante. Ô, Felipe. Mas é legal, cara, assim, só um comentário em cima disso, né? Eu, enquanto uma pessoa do setor da comunicação mesmo, né, e tendo transitado por esses veículos tradicionais, por seguir uma trajetória também fazendo a minha comunicação, né? Às vezes, eu penso muito sobre se é realmente o que o público quer, ou o que realmente é entregue, sabe? Porque eu não sinto, por exemplo, que o público, ele quer, às vezes, uma coisa tão formatada. Ele quer aquele bolo todo desenhado, com glacê, todo perfeitinho, sabe? Eu acho que o público, ele até se reconhece muito quando foge à regra, né? Quando ele vê na televisão alguém que é gente como ele, né? Assim, programas policiais, deixando de lado qualquer crítica que eu possa fazer e que eu tenha a fazer, os programas policiais, as pessoas se reconhecem muito porque o apresentador é malucão, né? Fala, zoa e fala um trem errado também. Emite uma opinião que fere 18 direitos humanos. Mas existem muita galera ali atrás da televisão concordando, é isso mesmo! Exato. Eu concordo. Mas é por isso que eu Depois falei candidata a deputada eleito. Mas a pessoa fala assim, deixando as críticas que eu tenho a fazer, né? Não é a mesma figura de um apresentador de telejornal na bancada, lendo telepronto. E isso, as pessoas, e até por isso que às vezes a opinião de muitos apresentadores acaba sendo tomadas como verdade, é porque o povo se vê naquela pessoa, porque é gente como ele, sabe? E aí é onde que eu quero chegar, que é onde que eu acho que abre as lacunas para os podcasters, para as redes sociais, onde as pessoas são o que elas são, e aí é o que o público quer ver, né? E por isso que cresce, sim. Tem acesso à intimidade, acesso àquela pessoa talvez menos produzida, menos brifada, né? Exato, você te vê ali, é quase que um espelho, né? Sim. Eu fico vendo esses humoristas, por exemplo, no TikTok, no Instagram e tudo mais. Eu vejo, a galera explode e tudo mais, às vezes são uns piadas de tiozão, mas é o que o povo faz, é o que eu faço no domingo quando eu tô com meu pai, com minha mãe, sacou? É o que eu faço quando eu tô tomando uma cachaçinha com meus amigos. Então, verdade. assim, a gente se vê ali, e é o que eu acho que os veículos tradicionais têm que começar a levar também pro seu público, né? Claro. Totalmente. Vamos contar de como que a gente conheceu Pedrosa? Claro. A gente até publicou nas redes sociais a ocasião que você organizou um evento de formação para podcasters de Minas Gerais inteira lá em Contagem, né? E aí a gente foi nesse evento, foi super bacana, a gente trocou muita figurinha e foi um evento promovido pelo Trem pra Fazer, né? E aí foi onde a gente se conheceu e desde então estamos aí encaixando as agendas, né, pra te receber. O Trem pra Fazer na verdade é um projeto que começou como blog, já começou então nas redes sociais, né? O Trem pra Fazer, o que acontece? Eu vou voltar só um tiquinzinho. Eu nasci em BH, eu brinco que eu nasci em BH porque não tinha hospital em Contagem, né? Mas é verdade? Não, já existia. Não existia a maternidade municipal, mas já existiam outros hospitais. Mas é porque essa piada é muito legal, né? É de tiozão. Enfim, e aí eu já fui pro jornalismo por conta da área cultural, pela veia cultural, já foi o que me levou a ser jornalista. E me incomodava, dentro do universo cultural, dentro do universo jornalístico cultural, as pessoas desconhecerem a cidade de Contagem, sendo que lá sempre teve boa gastronomia, bons bares, bons músicos, bons atores, boas atrizes, artistas plásticos, sempre me incomodou esse lugar.
né? E aí, quando eu criei o Trem Pra Fazer, foi em resposta a tudo isso, sabe? Foi em resposta a um preconceito que eu senti, né? Assim, não um preconceito direcionado ao Felipe Pedrosa, mas direcionado à cidade, sabe? A mesma coisa de eu sentar aqui e falar, pô, Pedro Leopoldo não tem nada. Uhum. É mentira. Pedro Leopoldo tem um monte de coisa aí que eu não conheço. Pedro Leopoldo pode ter aqui um restaurante aqui maravilhoso, que dá de 10-0 em restaurante renomado, sabe? Que com certeza tem alguma mestra da cozinha que dá de show em qualquer jurado de programa de gastronomia da televisão. Então isso me incomodava. Então quando eu criei o Trem Pra Fazer, um blog, né? Era Blogspot. Eu sou da época do Blogspot, já tive um vou entregando, Blogspot. entregando a idade aqui. Mas, na verdade, eu tive vlog antes, tá? Deixa eu vou fazer um pedido pro João, que é o nosso editor. Ô, João, contabiliza aí pra gente quantas vezes o Felipe vai entregar a idade dele. Porque na primeira reunião que nós tivemos com o Pedrosa, ele entregou a idade dele umas 35 vezes. Umas 35. Vamos ver agora. Não, agora eu vou começar a falar aqui que eu sou da época do Restart. Não, senhor, nós somos da época do Restart. Continua, João. Mas eu peguei e criei um blogspot também pra fazer, pra contar sobre esses rolês todos, sabe? Que estavam acontecendo. Coincidentemente, nesse mesmo período, ali por volta de 2013, 2014, né? Tava tendo também uma cena de resistência cultural em Contagem, que é retratada no podcast do Trem Pra Fazer. Então também eu comecei a reencontrar amigos, a fazer novos amigos e a participar de tudo isso. Nessa temporada do podcast, por exemplo, que eu revisitei muito dessa história, foi até curioso, assim, de pensar, poxa, cara, eu fui um jornalista que realmente testemunhou uma parte histórica da cidade de Contagem, assim, de perto, eu vivi aquilo. E aí eu criei esse blog, que virou um site, aí as redes sociais já estavam rolando, já coloquei o Trem Pra Fazer nas redes sociais, Instagram na época não tinha vídeo, não tinha stories, né, era só foto no feed, entreguei a idade. E aí, ali foi crescendo, ali foi criando um público, né, com isso Contagem também foi ganhando novas coisas, novos restaurantes, outros foram fechando, foi tendo um cenário. Só que como eu já era jornalista cultural, já vivia tudo isso no meu dia a dia, eu fui mesclando também o conteúdo do Trem Pra Fazer. Não ficou só centrado em Contagem, apesar de ter no mínimo 50% do conteúdo voltado para as atividades da cidade. Pouco tempo depois, junto com um amigo, e até daí, tá, gente, que vem o Pedrosa, por que todo mundo me chama de Pedrosa? É o meu sobrenome, mas eu sempre tive muitos amigos com o mesmo nome que o meu, Felipe. E aí, na época, um amigo meu que chama Felipe, o Felipe Branco, White, a gente trocou uma ideia e aí ele é desenvolvedor de aplicativos e a gente fez um aplicativo de geolocalização. Então, no carnaval, não vou lembrar o ano, mas teve um carnaval de BH que esse aplicativo, ele sem R$1 de verba, a gente teve mais de 2.000 downloads do aplicativo, assim, organicamente, porque o aplicativo ele conectava, a pessoa estava no bloco, acabou, então brilha. Para onde eu vou? Esse aplicativo por geolocalização cultural, ele mostrava qual bloco estava mais perto. E esse foi o teste de fogo nosso. Depois disso, o aplicativo continuou na mesma proporção, conectando atividades culturais. Então, eu tô no bairro, eu não sei o nome desse bairro que a gente tá aqui, mas eu estou aqui agora, eu quero sair daqui e quero escutar uma música ao vivo. O aplicativo me mostrava qual barzinho mais perto teria música ao vivo hoje. Que coisa maravilhosa. Por exemplo. Existe esse aplicativo ainda? Não, a gente desativou. Por quê, cara? O mundo da tecnologia, ele tá em constante mutação, né? Ele tá mudando, assim. Então, funcionaria hoje ainda? Funcionaria. Mas hoje, uma das coisas mais chatas que tem é você baixar um aplicativo. É horrível você ter que baixar um aplicativo para tudo, né? Então, a gente percebeu que esse processo, baixa aplicativo, faz isso, era inviável, sabe? É tipo a gente imaginar hoje, antes de lançar o podcast, né? Dentre as pesquisas que eu fiz, poxa, eu vou lançar o podcast aqui no Spotify. Por que o Spotify? Por que eu quis o Spotify, não quis o Deezer? Sabe, assim, senão eu pulverizo demais, e quanto mais pulverizado, e quanto mais eu tiver que fazer o usuário
traçar caminhos para chegar até o meu produto, menos ele vai chegar, menos né? ele vai chegar. O resultado não vai ser o esperado. Sim. Então, o aplicativo ele caiu em desuso por isso. A gente poderia ter reformulado, repensado e tudo mais? Poderia. Uhum. Talvez a gente ainda faça isso, talvez a gente faça isso. Afinal, tanto o aplicativo quanto a marca Trem para Fazer são totalmente registrados, né? São produtos registrados e tudo mais, até para não correr o risco de ter cópia, né? Ou ter alguém tentando fisgar aí a ideia. Mas aí o Trem para Fazer foi participando de toda essa transformação. Ano passado, em novembro, eu relancei o site do Trem para Fazer, que ficou um tempo fora do ar. Eu relancei ele muito mais para ser um compilado de tudo que está dentro desse guarda-chuva Trem para Fazer, porque ele é muito mais do que um perfil nas redes sociais. Ele engloba vários projetos, várias ações, algumas já rolando, algumas que já rolaram e outras que ainda vão rolar, mas o Trem para Fazer não é limitado, até porque o Trem para Fazer ele pode acabar se ele estiver só na rede social. Se ele for pensado só se as redes sociais pro acabarem, Instagram, ele... acabou. Claro. Se o tio Zuc lá der uma louca e eliminar a parada, acabou o Trem para Fazer. E a minha ideia não é essa. O Trem para Fazer é um projeto de vida mesmo, né? Ele é uma extensão das coisas que eu quero executar, que eu quis executar e que eu executei, que é o mais gostoso, né? De você ter um projeto próprio, é esse, né? Você escolher os caminhos a seguir, você escolher o que você vai falar, você escolher o que você também não quer falar, sabe? Você poder fazer essas opções, assim. Então, o Trem para Fazer é um pouco disso tudo. É um projeto de fomentação cultural, né? Se você me permite querer resumir assim, acho até um pouco ousado, e que dá conta de ocupar todos os lugares que ele pode estar, né? E você falou dessa questão das plataformas, é uma preocupação nossa também, tem muita gente cobrando da gente colocar no Spotify, a gente quer ter o nosso conteúdo, a gente entende que ele precisa ser acessível, né, e que precisamos estar presente e marcar território, mas eu concordo com você que também, às vezes, é bom a gente centralizar as informações num lugar, né? E aí você falou dessa questão das plataformas e de observar como que é esse comportamento do consumidor. Foi daí que você teve o insight de que podcast era a tendência do momento e resolveu lançar a sua primeira temporada? Então, eu nem vou muito pro lado que eu quis lançar o podcast por ser tendência, porque eu confesso e eu assumo que eu cheguei atrasado, sabe? Assim, nós também. Eu acho que eu lancei com certo atraso. Mas o que acontece? Eu sou uma pessoa que eu sempre gostei muito de televisão e de rádio. Agora eu tô entregando a idade mesmo, tá? Assim, eu adoro, por exemplo, eu vindo pra cá, eu vim escutando rádio. Eu sou cria desse lugar, né? E aí, sem saber, e isso que é mais incrível, assim, e até pra gente, né, tá dentro também de uma instituição de ensino, eu adoro incentivar estudantes a experimentarem. Cara, faça tudo que você puder fazer, sacou? Mete o louco mesmo, assim. Por quê? Na faculdade, tem um projeto meu que eu fiz na disciplina de rádio, que era sobre, não vou lembrar os anos certinho, aniversário da Feira Hippie. E aí a gente fez o que a gente chamou de um documentário pro rádio. Se você pegar e ouvir ele hoje, se você pegar e ouvir, você vai falar assim, cara, é um podcast narrativo. Que legal. Sacou? Assim, é um projeto que não é porque tem a minha mão ali, até porque era uma equipe, né? É um projeto lindo, sacou? Assim, a equipe que tava comigo na época fez entrevistas assim, sensacionais com a galera da Feira Hippie, sabe? Então, assim, aquilo ali já estava enraizado em mim, a vontade de fazer um podcast lá atrás. E aí eu fiz outros trabalhos, né? Eu tive uma coluna na Estrada Real FM, que eu acho que também não existe mais, ela foi extinta. Eu trabalhei na TV Bandeirantes, então de vez em quando eu fazia participações na Band News, junto com o Dudu Camanho. No Jornal O Tempo, quando foram lançar a Rádio Super, que hoje é FM O Tempo, né? Eu participei ali da primeira programação, eu participava diariamente de um programa que tinha no horário da tarde.
Na minha última temporada no jornal, né, assim, já prestes a sair, eu havia sido convidado para apresentar um programa lá também. Então o rádio sempre esteve presente. E durante esse processo meu, né, que eu já estava ali alimentando um desejo de sair do CLT e seguir a minha carreira, eu já tinha algumas ideias de podcast para poder realizar. E um deles, eu escrevi o projeto, entrei no edital de lei de incentivo à cultura, eu fui aprovado. Só que eu escrevi o projeto em 2021. Ele foi aprovado em 2022, né? E o podcast foi lançado agora em 2024. Então, por mais que eu acho que eu não bebi a água limpa, eu cheguei ainda com um produto inédito. Ainda Claro. tem. Porque eu acho o formato narrativo, ele Ele é pouco explorado. e ele é repleto de possibilidades, Uhum. porque ele, de fato, ele é um documentário sonoro, Uhum. né? Então, assim, se daqui 10 anos alguém lançar um podcast contando sobre a história dos podcasts agora, vai ser louco, Uhum. vai ser muito massa, Uhum. porque ele ainda tem esse caráter jornalístico de registro, Uhum. né? Esse podcast, né, que a gente está fazendo aqui agora e tudo mais, do bate-papo, ele é para esse momento presente. Não é algo assim atemporal como o narrativo, Exato, porque daqui 10 anos pode ser que tudo que o Felipe falou aqui agora, ele vai falar, porra, não tem mais nada disso que eu penso. O que eu tava Uhum. pensando, Mas cara? ele tem essa importância nesse momento, sabe? Uhum. E vocês, e aí agora eu vou rasgar a seda, né? Vocês têm uma importância para a cidade em que vocês estão. Eu desconheço, como eu falei, né? Assim, eu não sou muito o objeto de estudo por não conhecer tão bem Pedro Leopoldo, mas, poxa, eu duvido que tenha alguém fazendo um produto com uma estrutura dessa aqui, trazendo vários convidados, pessoas de outra cidade, Uhum. sacou? Então, assim, vocês são referência na cidade de vocês estão fazendo história. Sabe? Graças à FPL, né? Uhum. Graças à Fundação Pedro Leopoldo. Muito obrigada, Felipe. Ou Pedrosa, né? Que foi como combinamos em off. Mas graças à FPL, que é essa instituição de ensino que está de olho nessas novas tendências de consumo e de plataforma e novas formas também de ensinar e de propagar conhecimento, informação. Então, eles fizeram esse investimento aqui no estúdio que está disponível, inclusive, né, Neio, para outros projetos, outras pessoas que têm interesse também em gravar, e nos cederam tão gentilmente esse espaço para dar a oportunidade da gente tirar o nosso projeto do papel. Foi muito legal, foi muito bacana mesmo. Eu acho que é isso, assim, eu acho que os próprios centros de estudo, né, assim, de ensino, né, as universidades, as escolas e tudo mais, assim, é isso, tem que aproveitar o momento presente, sacou? Com certeza. E eu acho, assim, que todo mundo que chega com uma ideia, e é o que a gente Uhum. estava conversando antes de apertar o REC, antes do João apertar o REC ali, é isso, pô, tem uma ideia, né, igual vocês tiveram a ideia do Pode Inovar, sapeca, começa a fazer, entendeu? Não espera muita coisa, não planeja muito, não pensa muito não, vai e faz, porque se Exato. vocês não fizerem, outra pessoa vai fazer, sacou? E aí, de repente, se vocês não tivessem essa estrutura aqui, sacou? Fizesse com o telefone, Aham. Uhum. sacou? Fizesse com a TechPix, É. entendeu? O Eduardo, que é o diretor-geral aqui da FPL, sempre que ele vai nos apresentar para uma pessoa, ou ele nos encontra, ele fala que já tinha apresentado o estúdio para outras pessoas, mas que a gente viu, gostou, no primeiro momento já começou, igual eu te falei. O projeto foi idealizado em dezembro, em janeiro já estava com o primeiro episódio no ar. E é realmente isso, sabe? Pedro Leopoldo, cara, você não conhece a cidade, mas aqui em Pedro Leopoldo existem pessoas incríveis, como em Contagem, existem artistas muito bacanas, só que a gente tem uma grande dificuldade de valorização local. Então, colocando isso em mídia e falando de uma maneira diferente, porque aqui a gente tem algumas rádios, jornais e tudo mais, só que trazendo isso com uma perspectiva diferente, uma perspectiva jovem, moderna e atual, talvez a galera entenda que aqui a gente tem muito diamante para ser lapidado. E essa é uma das nossas vontades, uma vontade muito grande minha, é ser de fato tentar fazer com que Pedro Leopoldo seja valorizado e seja conhecido, porque aqui a gente tem uma estrutura de cidade muito bacana. A gente tem
espaço para fazer um turismo muito legal. É a cidade onde Chico Xavier nasceu. Então toda a história dele tá aqui em Pedro Leopoldo. Aqui a gente tem um açude, onde Chico Xavier teve o primeiro contato com Emmanuel. Então, é uma forma de fazer a cidade mais conhecida e tentar fazer com que as próximas gestões entendam que isso é uma coisa importante, porque tá tudo lá deixado às traças. E vem ônibus, vem carros lotados de gente para poder conhecer a cidade, mas infelizmente não tem como, porque a cultura não é valorizada aqui. Você vai me levar pra dar um rolê desse aqui. Bora. Hein? Tá? Vamos Tô fazer. falando sério mesmo, hein? Vamos Fim de semana fazer. aí. Porque, cara, isso aí que você falou é exatamente o que fortalece o Trem pra Fazer. Uhum. A missão do Trem pra Fazer, mais para além, né, de comida, bebida, diversão, cultura, a função do Trem pra Fazer é gerar pertencimento. É gerar pertencimento às pessoas, Uhum. né? O podcast, ele vem com essa missão. As postagens do Trem pra Fazer, elas têm essa missão. Os documentários que eu fiz, eles têm essa missão. É a missão de gerar pertencimento. Porque a partir do momento em que a gente se sente pertencente, a gente valoriza, a gente divulga, a gente cuida, a gente preserva, a gente tem orgulho de ser quem nós somos, de Uhum. pertencer aonde nós pertencemos. E muitas vezes, cara, o poder público, né, ele é a última etapa desse processo. Porque o que ele menos está preocupado, infelizmente, e de maneira totalmente errônea, é em gerar esse pertencimento das pessoas com a cidade. Por quê? A partir do momento que as pessoas também têm um senso de pertencimento gigantesco, a cobrança em cima do poder público vai ser muito maior. Claro. Uhum. Né? Se eu me sinto pertencente, poxa, aqui tem um teatro, o Teatro Chico Xavier tá fechado e tá às traças, mas, poxa, minha formatura do pré-primário foi lá, eu quero esse Uhum. teatro reformado. Se 50% da população tem esse sentimento e começa a cobrar, não tem como o poder público virar as costas Fugir. para isso. Uhum. Mas eu vejo como é até artimanha, sabe, assim, das gestões, né, principalmente em cidades que fogem a Belo Horizonte e que são, de certa maneira, codependentes da capital mineira, Uhum. é até uma artimanha de fazer com que a população ela seja mais quieta, ela esteja dormindo e seja mais que ela aceite mais fácil as coisas. Uhum. Por quê? Porque ela não tem um sentimento de pertencimento à cidade. É. Sacou? E é isso. E Sim. muitas vezes quem vai vir de fora, igual você falou, vem ônibus pra ver o rolê do Chico Xavier. Mesmo eu não sendo uma pessoa religiosa, poxa, eu tenho curiosidade. Uhum. Sabe, assim, eu vou... E eu sei que aqui também tem todo esse rolê, né? Mas, por exemplo, eu vou em Lagoa Santa, eu morro de curiosidade de saber mais sobre o Lund e tal, sacou? E ele explorou, né? Lagoa Uhum. Santa, Vespasiano, Pedro Uhum. Leopoldo, Sim. né? Então, tipo assim, poxa, eu tenho Aqui essa... tem um bairro que chama Doutor Lund, inclusive, aqui em Que é Pedro esse Leopoldo. bairro aqui que a gente tá. Aqui é entre Confins e Doutor Lund, né? É, Tem dois aqui é endereços. No endereço É. da Dr. Lund. Mas é isso, assim, então muitas vezes quem vai vir de fora vai olhar aquilo com outro olhar de quem tá dentro e fala assim, poxa, não, pra mim não tem diferença nenhuma, não. Uhum. Concordo com você. Eu acho que essa é a missão de projetos como o seu, né? Que são projetos regionais, de valorização do pertencimento das pessoas e do direito à cidade, né? Porque essa reivindicação não é algo para soar como, poxa, seria legal se a gente tivesse tal ação, seria legal se a gente tivesse acesso a tal espaço, seria legal se a gente tivesse tal parque, como tem, sensacional aquele parque que a gente visitou lá em Contagem. Não é que seria legal, né? Não é que seria melhor, é que já precisava ter sido feito, né? Nas nossas cidades mineiras. Tem tanto potencial, inclusive turístico, porque esse lance do direito à cidade é algo muito sério, Uhum. né? Porque é mais uma das formas, eu creio de gerar um apartheid. Né? Então você tem bairros marginalizados, onde quais são as opções de lazer? Elas existem. As opções de lazer existem, mesmo que sejam desenroladas e criadas pelos próprios cidadãos. Né? Mas aí elas vão ser vistas como criminosas, elas vão ser vistas como problemáticas, né? Daí surgem essas práticas também que a gente vê, inclusive a gente viu em Belo Horizonte, em Minas Gerais, com o Zema de higienização das cidades. Então, cultura e lazer tem em todo lugar,
né? As pessoas criam isso, assim, para sobreviver. Umas mais elaboradas que as outras, umas com o apoio do poder público e outras não, né? Mas que todas precisam ser faladas e vistas, mostradas, né? Tem uma... Só te cortando rapidex. No dia que a gente foi lá no workshop, eu fiquei tão impressionado porque estavam ali 99% de cidadãos contagenses e 1% que era 2 cidadãos pedro-leopoldenses. Verdade. E como a galera é engajada nos assuntos da cidade e como a galera ali naquele momento falava com amor pela cidade. Quando chegou a minha hora de apresentar, eu falei assim, gente, eu não sou de Contagem, não, mas eu tô encantado e impressionado com o amor que vocês têm pela cidade de vocês. E é uma coisa que eu sinto falta aqui em Pedro Leopoldo, das pessoas serem engajadas. Existem muitas pessoas engajadas, claro, Sim. mas ali, da maneira como que foi falado, eu fiquei encantado. Todo mundo elogiando e falando da cidade, quero levar minha cidade pra não sei onde, quero falar, temos artistas, temos isso, temos aquilo. Eu achei isso incrível. E eu acredito que grande parcela de culpa você tem para as pessoas Com pensarem e Essa agirem culpa é dessa boa, forma. né? Uma culpa Você ótima. tá lutando contra esse estigma lá. Sim. Porque aqui em Pedro Leopoldo mesmo a gente ouve. Contagem não tem nada. Contagem é cidade dormitória, é cidade industrial. Não, assim, só uma correção, que aquele dia, além de vocês, teve gente de Mariana, Ah, sim. do Barreiro, da Zona Leste de BH, assim, aquele dia foi muito legal. E aí, rapidamente, só para contextualizar também para quem vai estar ouvindo, né? Foi um workshop, né, que foi oferecido de podcast e tudo mais pela galera da Girê Podcasts. Acho que eu falei o nome errado, eu nunca sei falar o nome dele certinho, mas que fizeram o podcast pelo avesso, que eu convidei para poder ministrar esse workshop lá, que aí eu tive o prazer de conhecer vocês, né, que vocês foram para lá e foi uma surpresa enorme, assim. Falei, caramba, bicho, galera lá de Pedro Leopoldo lá de Pedro Leopoldo. Que é isso? Mas essa culpa de ser um dos corresponsáveis por isso, tá? Como eu disse na nossa conversa prévia, assim, eu não gosto muito de... Eu sou pouco vaidoso nesse aspecto. Tipo assim, sou eu mesmo. Eu não sou muito essa pessoa, sabe? Mas, de fato, assim, eu recebo muito retorno da galera da cidade, de até políticos, né, de formadores de opinião da cidade, falando assim, poxa, como é que o Trem para Fazer, ele veio mudando a perspectiva de algumas pessoas sobre a própria cidade. As pessoas falam assim, Felipe, poxa, o Trem para Fazer mudou a minha perspectiva sobre Contagem. Eu não sabia dessa história de Contagem, eu não sabia que Contagem tinha isso, eu não sabia que o município tinha essa oferta, eu não sabia a origem, nem do pseudônimo Abóboras eu sabia. Então, assim, de fato, 10 anos fazendo o Trem para Fazer, né, eu acredito muito, assim, que eu consegui plantar uma sementinha no coração de muitas pessoas, assim, de ter esse sentimento. E é o que eu acho que vai fazer a diferença, sabe? Numa cidade, até para as pessoas poderem... Vocês foram lá no Parque Gentil Diniz, poxa, o parque tá lindo, tá massa. Nem sempre esteve, né? Então, assim, a partir do momento em que essas pessoas começam a sentir pertencente, eu quero aquilo ali, sacou? A gente começa a cobrar, a gente faz melhores escolhas nas urnas, porque, como você falou anteriormente, né? Qualquer lugar que você for, vai existir alguma manifestação cultural, né? As pessoas, elas respiram cultura, mesmo sem perceber. O fato da pessoa ir num boteco e colocar ali um sertanejão no Box e dançar, é cultura. Aceitem ou não, né? Aceitem ou não, isso é cultura. Só que também eu não quero tirar a responsabilidade, hora nenhuma, do poder público, certo? Que eu acho que a gente tem sempre que cobrar. Mas eu amo esse fluxo do povo fazer, o poder público ter que engolir, ter que apoiar. O povo é desembolado, né? Sacou? Porque aí eu falo assim, poxa, isso é uma manifestação que realmente veio do povo. Não foi ninguém que chegou e quis colocar aquilo ali, não. A gente tem hoje uma grande prova disso, né? Que é o poder dos duelos de MCs, tanto em Belo Horizonte quanto na região metropolitana. A capela, em cima de caixote. Sabe, assim, e aí agora Belo Horizonte mesmo vai fazer todo um rolê, né? Para poder fortalecer mais. Se dependesse do poder público fazer esse fluxo, às vezes nunca tinha chegado. Só que a gente tem que voltar antes.
os meninos estão embaixo do viaduto Santa Teresa fazendo um corre de duelo de MCs há Anos. anos, sabe? Lá em Contagem, por exemplo, que eu mapeei, e falo assim que eu mapeei com a ajuda de quem também está fazendo os duelos, são 9. E aí essa mesma galera já está fortalecendo cidades vizinhas, como Betim, já está ajudando a criar duelos em Betim. E revelou Sacou? artistas que têm relevância a nível internacional, como Djonga, né, que começou em Belo Horizonte no Santé e que ele ganhou um prêmio de rap, acho que foi latino-americano. Ah, o camarada ganhou um bocado de prêmio esses tempos aí, então, tá? assim, é um sucesso a nível mundial, né? Mundial já, assim. Eu acho que é isso, assim. A partir e eu vim pra cá hoje pensando uma parada, sabe? Eu falei assim, gente, eu não gosto de competição. Eu sou uma pessoa zero competitiva. Eu brinco assim, se eu tiver numa disputa e a outra pessoa vê que tá sofrendo muito pra ganhar, acho que eu dou a mão pra ela e ajudo ela a chegar na linha de chegada, sabe? Uhum. E aí, disso aí, é só até justificando assim, vem até um pouco o meu ranço, um pouco assim, do rolê de clubismo de futebol, sabe? Uhum. Que eu, tipo assim, me dá um certo, saco essa galera, um quer ser melhor do que o outro sempre, né? E eu vim pra cá pensando muito nisso, assim, gente, poxa, Belo Horizonte é massa, adoro BH, cidade linda, sacou? Assim, pra mim, eu conheço bastantes capitais aí, Brasil afora, Uhum. graças a Deus, viajei demais, era meio loucura minha mesmo, assim, mas eu saí viajando de mochilão e tudo mais. Belo Horizonte é uma das melhores capitais que eu conheci, Sim. sacou? Uhum. Porém, cara, grande parte de quem faz a capital existir vem da região metropolitana, sacou? Se você pegar hoje, Uau. poxa, se a gente pegasse, e não só da região metropolitana também, para não ser injusto, se você pegar hoje assim, poxa, eu vou fazer o exercício aqui para ver se eu estiver mentindo, eu vou passar vergonha no podcast. Quem que é o maior músico de Minas Gerais? O maior cantor que tem em Minas Gerais? Faço ideia. Djonga? Milton Nascimento? Milton Nascimento. Djonga. Ele é de BH, né? Ele viveu no Santa Teresa, Uhum. mas ele é de BH. Ele é de onde, perdão? 3 pontas, né? 3 corações, 3 pontas, um negócio assim. Ah, sim. Hoje, na atualidade, eu acho que é 3 corações. Não, 3 corações é o Pelé. Mas ele- Enfim, Mas ele não é de Belo BH. Horizonte. Cadê a produção? Descobre aí de onde que ele é, que agora fugiu. Na atualidade, quem que é a maior cantora de Minas Gerais? Você vai falar assim, quem que tá explodindo? Marina Senna? Ela é de BH? Não. Não. Ela eu sei que ela não é. Sacou? Então se você pegar... E a influenciadora, Virgínia de Governador Valadares. Tem a menina Veneno também. a menina Veneno. O Gustavo Tubarão, Uhum. mora em Aham. BH, mas é... Lucas Cana Rangel, Camila Verde, Loures. Mas né? eles são de BH. Sim, a Camila Loures já me falaram que ela é de Contagem, que ela É? mora em BH. Eu não sei muito... Eu acho assim, que ela nasceu ali em Belo Horizonte, E é porque viu? esse povo tem mania e tem um viralatismo com essa capital, de quando chega, né, em algum lugar importante, tem alguma exposição na mídia, assim, fica famoso. Aí você é de onde? Eu sou de Belo Horizonte. Aí vai ver se a pessoa é lá de Pedro Leopoldo. Lá Eu quero falar que eu sou de Pedro Leopoldo. Quero trazer tá vendo? engajamento pra Pedro Leopoldo. Mas eu acho que é isso, assim, eu fiz todo esse exercício, essa brincadeira aqui, né? Ainda passei vergonha que eu não sei de onde que o Milton Nascimento nasceu. Eu sei que ele mora em Juiz de Fora. Fica tranquilo que passamos nós 3. É. Mas eu acho que é muito isso, assim, a gente pegar, poxa, a capital é sensacional, é massa e tudo mais. Mas se você pegar os grandes nomes, assim, né, e tudo mais da cidade, ou quem tá fazendo a cidade acontecer, muitas vezes é quem não é natural dali. Ou Uhum. nasceu ali, mas vive na região metropolitana, É. sacou? Então, assim, eu acho que tem que ser valorizado. Não quero competir quem é melhor, quem é isso. Até porque Belo Horizonte tem um monte de coisa que não tem em Contagem, tem um monte de coisa que não tem em Pedro Leopoldo, Uhum. mas Contagem tem um monte de coisa que não tem em BH, Pedro Leopoldo tem um monte de coisa que não tem em Belo Horizonte, né? Então, assim, eu acho que é muito isso, assim, a gente começar a valorizar os territórios com o que eles têm de melhor, com o que eles podem oferecer de melhor, e não querer se comparar ou querer ser igual, sabe? Ou então querer ter a mesma estrutura, né? E eu sou totalmente contra, tá? Construção de qualquer outro estádio. Porque pra quê, gente? Já tem um monte de estádio, sacou? Aí fica numa disputa. Ah, não, mas eu tenho um estádio, você não tem um estádio. Eu preciso de mais um estádio?
Eu preciso é de escola, eu preciso é de universidade, eu preciso é de espaço cultural. Sim. Sacou? Igual a gente comentou do rodeio, né, em Pedro Leopoldo. Poxa, eu preciso criar um rodeio em Contagem? Não, poxa, eu posso fazer turismo em Pedro Leopoldo. Da mesma maneira que vocês podem, esse fim de semana que passou, né, agora no mês de maio, fim de semana, eu fui lá para Igarapé, para um festival de gastronomia em Igarapé. Eu quero que a minha cidade tenha um festival igual? Não. Pode ter um festival, massa, atrair gente, ser legal. Mas, poxa, que delícia eu viajar para Igarapé, que tá do lado, para comer uma comida totalmente diferente, para curtir um rolê diferente, para ver gente diferente. Gente nova. Sacou? Eu acho que é isso, assim, se cada lugar se autovalorizar, né, se os povos desses lugares tiverem esse sentimento de pertencimento, eu tenho certeza que o poder público ele vai ter que trabalhar muito mais para entregar o melhor para esses lugares serem de fato reconhecidos. Exatamente. Está acontecendo uma coisa muito legal aqui em Pedro Leopoldo, Pedrosa, que o Pedro Leopoldo Rodeio Show sempre aconteceu no parque de exposição. Não sei por qual motivo o dono do rodeio, que é o Thiago de Brito, está construindo um parque da música, que vai servir não só para o rodeio, como para, arrisco a dizer que festival, que vai ser um espaço grandioso, porque o rodeio é uma festa grandiosa que recebe milhões de pessoas. E eu espero que isso seja valorizado aqui em Pedro Leopoldo. Um parque da música, cara, com uma super estrutura, um ambiente super bonito. Isso vai ser muito legal para a cidade, fomenta, além de tudo, economias de pequenas famílias, tipo a mãe da Tayane, que antigamente ela era barraqueira, né? Eu posso falar dessa forma? Sim, barraqueira no rodeio, no rodeio. Trazer renda para casa com esse evento. E o rodeio, ele ajuda milhares de pessoas aí pro ano, entende? Diversas pessoas pro ano. Então, espero que isso seja valorizado também, que as pessoas que estiverem escutando comprem a sua ideia. Cara, não, e isso é incrível, assim, se a gente pegar, né, e muitas vezes acaba que entra no lugar onde que a Taina falou, de às vezes as pessoas não falarem de onde de fato são, né? Mas se você pegar, cara, hoje, uma das principais feiras de cerveja artesanal que tem. Inclusive, não fecharam publicidade comigo nesse ano. Ainda dá tempo. Mas a Experimente. Ano passado eu fiz publicidade para eles demais. A Experimente não acontece em Belo Horizonte. A Experimente acontece em Nova Lima. Né? Assim, a Experimente acontece na Praça Quatro Elementos em Nova Lima. Aí você vê todo mundo divulgando a Experimente, não eles, tá? Vou até, né? Mas você vê a imprensa às vezes divulgando, em Belo Horizonte. Não, Experimente é em Nova Lima, beleza? Tá mais perto de ser de BH? Tá, mas é em Nova Lima. Aí você vê lá, show do Sorriso Maroto, 25 anos, igual eu fui. Aonde que foi? No Mega Space. Mega Space é onde? É Santa Luzia. Não, então o show do Sorriso Maroto de 25 anos não foi em Belo Horizonte. Foi em Santa Luzia, beleza, galera? Né? O Estádio do Galo. Tá em BH ainda, sim, o Califórnia ainda é BH. Eu morei ali naquela região, né? Menos de 1 quilômetro já é Contagem. Então, muitas vezes a pessoa está frequentando muito mais Contagem para estacionar um carro, para fazer um lanche depois, do que Belo Horizonte. Mas existe muito isso. Até nesses pequenos detalhes que eu bato sempre na tecla, as pessoas não querem reconhecer, sabe? Onde que é o CT de treinamento do Galo? É em Confins. São José da Lapa. Aqui no caminho pra cá que eu fiz aí. Não, é o time de BH. Beleza, é um time que tem história em Belo Horizonte, tarará, pororô. Mas o CT do Galo não tá em Belo Horizonte. Sacou? Então, Vespasiano, eu acho. E eu tô falando isso aqui porque os atleticanos vão brigar comigo, não é pra brigar não, gente. Eu só acho que tem que trazer, sabe? Sada Cruzeiro. O Sada Cruzeiro hoje é um time de onde? De Betim. Ele é um time de Betim, o Sada Cruzeiro. O Coimbra, né? Foi um time que nasceu, não sei se foi Uberlândia, Uberaba, foi um time de Contagem um tempo, agora tá em outra cidade. Eu acho importante a gente dar endereço, sabe? A gente falar, poxa, isso aqui é de tal lugar, isso aqui veio de tal lugar. Verdade. Sabe? Que eu acho que isso também ajuda. Créditos, né? Ajuda. Poxa, eu não sei se aqui no CT do Galo tem um projeto de visitação. Poxa, se tiver, imagina que demais. A pessoa sai de tudo quanto é lugar de Minas Gerais para visitar uma outra cidade, sacou? Vai trazer economia, vai gerar fluxo. Então, isso é muito legal. Pedrosa, infelizmente o nosso tempo é curto, a gente não conseguiu falar de tudo, a gente falou muito do trem para fazer, né? Mas você também é documentarista, você também foi jurado, né?
de alguns festivais gastronômicos. Conta um pouquinho pra gente do seu histórico, e eu tenho muita curiosidade de saber aí a respeito do Comida de Boteco que você participou especialmente. Então, vamos lá, vou fazer uma pincelada, né? Porque logo na hora que você me apresentou, você falou que faz um monte de trem, né? Que monte de trem que esse cara faz, né? Uhum. A gente comentou, né, do período ali que eu passei pela faculdade e tudo mais. Então, eu trabalhei nessa imprensa tradicional durante bons anos. Eu trabalhei por último, né, na Sempre Editora, Jornal O Tempo e Super Notícia. Fiquei ali 12 anos e meio, né? Bastante tempo. Bastante tempo. Então, quando eu abri a Vapor Comunicação, que você também comentou, eu já estava no jornal. Então, eu abri essa empresa e comecei a executar alguns trabalhos. Não fazia tanto marketing e publicidade em cima da minha empresa, porque eu não tinha nem braço para poder atender a galera. E há 2 anos eu pedi demissão e eu encarei aí a jornada do empreendedorismo efetivo. Porque eu falo que eu era empreendedor desde sempre, porque eu sempre estava fazendo alguma coisa para além do CLT. Em todos os lugares que eu trabalhei na minha vida, eu nunca me limitei ao que eu tinha que fazer com a carteira assinada. Tanto nas empresas eu entregava mais do que o meu contrato exigia, quanto eu fazia mais na minha vida particular também. E há 2 anos eu estou com a Vapor Comunicação, que é uma empresa que presta serviço de assessoria de imprensa, consultoria, faço planejamento de redes sociais. Estou abrindo mão de fazer gerenciamento de redes sociais, porque esse trem dá trabalho demais e vai deixando o cabelo branco. Então, assim, é uma empresa hoje que executa vários trabalhos. E mais uma entrega de idade aí, João, pra você anotar. aí, ó. Mais uma pra conta. E paralelo, né, assim, paralelo que eu digo não em segundo plano, mas paralelo, tem esse projeto do Trem pra Fazer. Eu quero até aproveitar e pedir pra todo mundo ouvir, tá lá no Spotify, Trem pra Fazer. Ouçam, né, divulguem, deixem o likezinho lá, avaliação. Exatamente. Sacou? E eu queria rasgar uma seda pro projeto do Felipe, porque, gente, é um projeto de muita qualidade, tá? Eu parei esses dias pra poder ouvir, e é muito gostoso de ouvir, principalmente se você tiver de fone. Tem uns momentos, assim, do trem passando, né? Parece que ele tá nesse fone aqui, de repente ele já tá nesse fone aqui. Gente, tem um trem aqui, o que tá acontecendo? Muito bacana, de muita qualidade, então vai lá. A gente também vai deixar o link aqui, ó, na descrição. Amigo, inclusive você comentou, né, da sonoplastia do podcast do Trem pra Fazer, e o Felipe havia dito pra gente que parece que o design de som foi feito no mesmo estúdio que foi feita a dublagem do filme Parasita, que ganhou o Oscar, né? É isso mesmo, lá na Scriptus Comunicação. Como? Scriptus Comunicação. Scriptus Comunicação. Isso, fica ali no bairro Salgado Filho. E isso é uma coisa muito legal, tá? De citar aqui, não é publicidade, não é marketing, né? É óbvio que eu não teria verba para pagar esse estúdio. Então a Rafaela Lobo, né, que administra lá, topou, comprou a minha ideia. E eu tô falando isso porque é importante demais na nossa trajetória a gente ter pessoas que vão abraçar as nossas aventuras, que vão abraçar os nossos sonhos. Ninguém faz nada sozinho, isso é um fato. Quando vocês chegaram aqui, né, com o Pode Inovar, poxa, te deram uma estrutura. A galera abraçou o projeto de vocês. É por isso que, ao longo dessa conversa de hoje, eu citei nomes de algumas pessoas, porque independente se hoje eu e fulano pensamos algo totalmente diferente da vida, né, e do mundo atual, não importa, a pessoa estendeu a mão para mim em algum momento da minha vida profissional, sabe? Sim. E eu sou muito grato. E nessa etapa recente agora, foi a galera da Scriptus Comunicação, assim, eles fizeram um projeto maior do que eu estava imaginando, sabe, assim, eu fico encantado. Eu não gosto muito de ouvir a minha voz, mas eu realmente já ouvi o podcast a temporada umas 3, 4 vezes depois de publicada, porque eu gosto de voltar, que eu falo assim, cara, toda hora eu descubro um som novo, um cuidado novo, sabe? Então, acho que é muito importante a gente ter na nossa trajetória essas pessoas, sabe? Para nos abraçar e fazer com que os nossos sonhos se tornem realidade. Inclusive,
a segunda temporada do Projeto Trem pra Fazer, do podcast, vai acontecer. Ela vai rolar. Não sei se eu vou lançar esse ano ainda ou se vai ficar para 2025, mas já é certo que vai rolar. E tudo indica que eu vou continuar com essa parceria com o pessoal da Scripts Comunicação. Legal. maravilha. Sabe? E a gente consegue algum spoiler dos assuntos que serão tratados na segunda temporada? Cara, assim, eu acabei não entrando muito nisso assim, mas eu acho que algumas bandeiras na vida são necessárias. Uhum. Eu até acho que algumas bandeiras a gente precisa nem gritar demais que a gente tá levantando elas, porque às vezes só a nossa postura na sociedade já diz muito, Uhum. sabe? Mas essa próxima temporada do Trem pra Fazer vai ser uma valorização dos artistas pretos e pretas de Contagem. Legal. Assim, o viés que eu vou trazer é muito Ótimo. esse, sabe? E aí é isso. Legal. Posso falar muito não. Legal. Então a gente tem que ter o elemento Misterioso. surpresa, né? Exato. Mas aí eu quero só te responder, né? Porque, tá vendo? O papo é gostoso demais, né? Em meio a tudo isso, tem os festivais de gastronomia, né? E eu contei um pouco da minha trajetória, porque o fato de eu ter participado como jurado, né, do Comida de Boteco, ter sido escolhido como um dos jurados da Veja Comer e Beber Bem, estão diretamente vinculados à minha trajetória enquanto jornalista cultural e gastronômico. Então eu tive esse prazer de ser jurado, né, tanto do Comida de Boteco quanto da Veja Comer e Beber Bem. Ano passado eu fui também jurado de um festival que chama Comida Aquilo, Uhum. que é uma valorização dos restaurantes que tem comida aquilo. E ano passado também eu fui convidado pela Academia Multishow, pessoal da Globo e do Multishow, para ser um dos jurados também do Prêmio Multishow. Então no ano passado eu fui uma das pessoas aí nesse Brasil gigantesco que fez parte da Academia Multishow para pontuar algumas pessoas que mereciam ganhar o prêmio e depois participar de todas as etapas da votação. Inclusive, na cerimônia de entrega, na festa, eu tava lá também, sacou? Legal. No meio da galera, assim. Ó, de antemão, eu já te falo uma coisa. Me ajuda a fazer um networking aí com essa galera, porque eu, como um bom taurino, as minhas papilas gustativas trabalham muito bem. Eu seria um excelente jurado, tá? Pode deixar. Ô, Felipe, antes da gente finalizar aqui o nosso bate-papo, eu queria te pedir desculpas publicamente. Hoje a gente teve um imprevisto, gente. Os nossos horários atrasaram. Morrendo de vergonha do Felipe, que veio lá de Contagem para nos prestigiar aqui, pra gente poder conhecer um pouquinho mais da história dele. Peço desculpas. Já fica o convite para uma próxima. Exatamente. Quero te convidar para uma parte 2, pra gente poder bater um papo mais extenso, porque prosa boa é uma prosa onde a gente compartilha ideia. Quem sabe numa próxima a gente não tem um cafezinho, um bolinho, uma cervejinha. Enfim, vamos finalizar, vamos para um bate-bola, jogo rápido. Bora. Tá. E precisa ficar cheio de dedo, com desculpa não, que as coisas na vida acontecem. É parte dos processos. E eu sempre prefiro pensar que às vezes é até livramentos. Com certeza. Entendeu? Então, é por esse caminho. Então, chega de pedir desculpa e bora pra essa parada aí. Bora pro bate-bola, jogo rápido. Eu começo. Começa. Pedrosa, se você pudesse resumir Contagem com, no máximo, 5 palavras. Nossa, ainda me deu muito. Aham. Mas é paixão. Paixão, porque paixão é dor e alegria, né? Morde e assopra. Então, minha relação com Contagem é essa. Você usou muito mais do que 5 palavras. Eu já tava aqui arrasando. Paixão, uma palavra. Vou aceitar. É paixão. Vou aceitar, tá? Perfeito. Pedrosa, um lugar em Contagem que todo mundo deveria conhecer. A Casa de Cacos, que foi reaberta recentemente. Tem um mini documentário meu, tá disponível no YouTube, Cacos de Lembranças. Assistam, mas é um lugar que eu acho que todo mundo merece conhecer. E aí, inclusive, só vou estender só um pouquinho. Uhum. No Rio de Janeiro tem um lugar agora sim, a pessoa vem criando esse lugar, acho que há 10 anos, que é muito parecido. E aí me embrulha o estômago de pensar assim, poxa, o trem tá bombando no TikTok e a Casa de Cacos tá lá sendo construída, acho que desde a década de 70, né? Nossa. Um bom parâmetro de sucesso pra você. O que você chamaria como parâmetro? Um indicador de sucesso, um sinônimo de sucesso. São os frutos. São os frutos. Caiu aí, hein? Yeah. São os frutos. Os frutos são um bom parâmetro. Tem uma frase que o
o Antônio Siriaco, que é o capitão-mor da Irmandade dos Siriacos de Contagem, ele fala isso num dos episódios do podcast. Ele fala que nenhuma árvore ela vai dar frutos ou sombra sozinha. Ela sempre vai precisar de muito mais para poder fazer isso. Então, eu acho que os frutos é o indicador de sucesso. E eu falo isso que é até curioso. Eu falei isso esses dias, assim, com meus pais, assim. Eu falei, cara, com esse podcast agora, eu sei que, tipo assim, um trabalho meu vai ser visitado nos próximos anos. Uhum. E não falo isso com rei na barriga, como arrogante, por me achar, não, sabe? Mas eu acho que ficou um registro tão importante, historicamente dizendo, e a presença das pessoas, que é isso, e não é pelo Felipe que ele se tornou atemporal. É pelos entrevistados que estão ali. Porque a minha voz poderia ser substituída por inteligência artificial, que estava tudo bem. Uhum. As pessoas que participaram e deram entrevistas, elas fazem esse trabalho ser atemporal. Mas é você Exatamente. que chega até a elas, né? Isso é importante. Pra gente finalizar, um prato mineiro favorito. Tropeiro. Tropeiro. Penso nem duas vezes, não. Não, gente, eu sou a única pessoa mineira que não gosta de tropeiro. Não, tropeiro. Assim, na verdade, existe até uns debates aí, sabe? Assim, tem até um livro que eu tô querendo comprar aí, esqueci o nome agora, que fala que a feijoada e o feijão tropeiro não é bem um prato mineiro, né? Uhum. Eles falam Tem que uma disputa eles com a falam que é culinária mais, baiana, né? eles falam que é mais o pão de queijo, o doce de leite, né? Mas eu sou apaixonado por feijão, então o tropeiro e a feijoada estão ali pra mim, assim, se eu pudesse eu comia quase que todo dia, viu? Ó, vou te Feijoada, falar uma sim. coisa. Tropeiro. Não, eu fui criada com muito tropeiro em casa. Exatamente. Como Tayane, eu Moleque, também não mais sou tropeiro. muito fã do feijão tropeiro. Mas um dos melhores que eu já comi foi a mãe dela que fez, tá? Ou melhor, né, amor? Se você comeu o outro e achou que estava melhor que o da minha mãe, coma novamente, que você achou errado. De mãe, o seu é um dos melhores, É tá? o melhor, Não, mas mamãe. como eu vou voltar aqui pra conhecer a rota do Chico trazer. Xavier, Exato. trazer eu pra acho que a gente você. pode fazer a rota, Exato. Olha, depois vai passa ser o lá nosso e... pedido formal de desculpa. Exatamente. Mãe, Pronto. Diz aí o tropeiro. Já sabe, né, caprichado Dilmãe? com torresminho. Nossa senhora, Tá? faz croque-croque. Croque-croque. Não, se tiver um ovo por cima com a gema mole... fritinho, Oh, cara, nossa, você que vai, trem você ali vai ficar é- doido. Então vamos fazer A um couve e o arroz branco. Nossa. rolê completo. Você vai conhecer a trajetória, né, a vida de Chico Xavier aqui. E eu vou te levar para conhecer uma pessoa que foi extremamente presente na vida de Chico Xavier, que é a minha avó, que foi casada com o irmão de Chico. Ah, para com isso. Juro. Bora, hoje mesmo? Bora. Vamos Ele é marcar. Neia Xavier. Ele é Exato. Neia Xavier. Então a gente vai menino. viver Demais. uma história bem a fundo aí. Vou Neio separar. Lúcio. Neio Lúcius, que é um espírito. Tem Aham. vários livros psicografados. Que legal, É cara. muito legal, né? Que massa. Então, Mas nosso ele esconde o Lúcius dele. Mas nós vamos viver. O nosso pedido de desculpa formal é esse. Ah, Combinado. Fechou? Eu já aceitei, tá? Perfeito. Vamos marcar a Agora, data. se não rolar esse rolê todo aí eu não aceitei desculpa nenhuma, não. Vai rolar. A gente promete. Muito obrigada, Combinado, Pedrosa. obrigado. Foi um prazer Cara, muito te obrigado. Valeu receber. demais. Uma obrigado. salva de palmas. Muito obrigada. Maravilhoso. Valeu. Pessoal, chegamos ao final de mais um episódio. E como sempre, muito gostoso. E a gente trabalha com muito amor e carinho. Escolhe os convidados aqui a dedo para poder trazer um momento de alegria, de descontração aí na sua casa, tá bom? Não deixa de ir lá nas redes sociais do Pedrosa. Trem pra fazer. Também vamos deixar o link aqui na descrição para você ouvir o podcast dele e ver todas as dicas que ele tem lá no Instagram. Também se inscreva no nosso canal, ativa o sininho, não deixa de dar o like, de deixar um comentário, porque isso é muito importante e tem muitos conteúdos exclusivos lá no Instagram, né, Tayane? Isso mesmo, lá vocês ficam por dentro dos nossos bastidores, acompanham tudo em primeira mão e deixam também os seus comentários, suas opiniões sobre os episódios, além dos comentários que estão disponíveis aqui no YouTube. Se você não tem uma conta no YouTube, não deixa de criar, porque a gente não pode perder sua inscrição. É muito importante, inscreva-se no nosso canal. Quem chegar até o final, comenta um emoji de jornal em Ou de homenagem a esse grande jornalista mineiro que está aqui conosco hoje. É isso aí. Um beijo e até o próximo episódio. Tchau!